O assunto aqui, porque os líderes da Câmara dos Deputados se reúnem na manhã desta quinta-feira para buscar um texto de maior consenso sobre a PEC que restringe a prisão de deputados e senadores. A relatora, a deputada Margarete Coelho, já adiantou que fará alterações em alguns pontos da matéria, como as condições para detenção em flagrante. Em tramitação relâmpago, bem rápido mesmo, a Casa aprovou nesta quarta-feira a chamada admissibilidade do texto, ou seja, entendeu que ele não seria inconstitucional. Vini, detalha pra gente, por favor, quais são os pontos da proposta. Pois é, Paulo, como você bem disse, aí essa PEC foi incluída aí na pauta do plenário da Câmara horas após ter sido protocolada, sem passar por nenhuma comissão, e é uma proposta que quer, portanto, impedir que um parlamentar seja detido por ordem de um único ministro do STF, como foi o caso do deputado federal Daniel Silveira. Inclusive, essa proposta é uma clara reação ao episódio Daniel Silveira. Ou seja, Paulo, agora, em caso de prisão, o parlamentar deve ser encaminhado ao Congresso Nacional. O autor da proposta, que é o deputado Celso Sabino, do PSDB, negou que essa PEC possa contribuir para a impunidade. Ele diz que o que eles estão propondo nesse projeto é a restrição. E os ministros do STF, depois o Zé Maria pode até falar um pouco sobre isso, já estão reagindo negativamente a essa proposta, estão entendendo que é uma espécie de retaliação e afronta pelo que aconteceu com o Daniel Silveira. A PEC tem que ser votada em 2 turnos e, para ser aprovada, precisa dos votos de pelo menos 308 dos 513 deputados. Depois ela vai ao Senado. A gente separou uma artezinha, Paulo, para colocar bem especificado aí para quem nos acompanha, o que muda então com essa PEC da imunidade parlamentar. Então ela inclui na Constituição que congressistas podem apenas responder em processo ético-disciplinar por quebra de decoro parlamentar em caso de opiniões e votos. O texto também diz que julgamento perante o STF será sobre crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções parlamentares. O projeto delimita também o conceito de inafiançabilidade ao que já está previsto na Constituição. Racismo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, terrorismos e os definidos como crimes hediondos, ações de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. O deputado ou o senador preso em flagrante será encaminhado à Câmara ou ao Senado, onde aguardará sob custódia do Legislativo a decisão do plenário da Casa. E, por fim, o projeto veda o afastamento judicial cautelar de membro do Congresso, somente podendo ser decretada a perda do mandato por decisão do Congresso. Eu também já quero colocar na nossa tela o posicionamento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pelo Twitter, Paulo, que ele disse o seguinte, a admissibilidade que foi aprovada ontem trata de princípios constitucionais, não trata do mérito. O que o plenário vai resolver em relação ao texto da PEC das prerrogativas ainda vai ao debate. A minha opinião é colocar em discussão. Vamos tratar agora no colégio de líderes. Ele também diz que é culpa do Congresso quando deixa lacunas, quando o Congresso não define, não debate, não pauta, é erro do parlamento. E o que ele defende é que o artigo 53 seja regulamentado para que a inviolabilidade não seja plena sem se atacar a democracia. Paulo. Muito bem, Vini. Zé, eu estou com um tweet aqui do deputado federal Vinícius Poit, ele traz informações que eu acho que são bem relevantes aqui para a nossa audiência. PEC do fim do foro privilegiado. 807 dias parada na Câmara. PEC da prisão da segunda instância. 442 dias parada na Câmara. PEC que reforça a imunidade parlamentar relatada pelo nosso Vini. Votada em 2 dias. Zé, quando eles querem, o negócio sai, né? É sempre assim. Olha, Paulo, a imunidade parlamentar é um assunto muito discutido e presente em todas as constituições brasileiras. Até lá na polaca, de 37, que era um momento ali de concentração de poderes, existia a imunidade parlamentar, só que lá foi a maior restrição, dizendo que o parlamentar responderia por opiniões, inclusive penalmente, civilmente, e que teria o mandato cassado. No mais, todas as constituições colocaram. Eu ouvi de especialistas o seguinte, que todos, a população em geral, todos gostam da imunidade parlamentar quando o parlamento representa a sociedade.
Quando se sente representado por um parlamentar, é justo que ele tenha a integridade garantida para agir em nome do povo. Então, é preciso que um parlamentar tenha imunidade para entrar numa prisão e fiscalizar se está acontecendo agressão aos direitos humanos. É preciso falar sem a possibilidade de ser processado e é preciso votar sem a possibilidade de ser processado ou mesmo pedido de indenização por voto ou palavra. Então, este é o espírito da imunidade. Agora, esta emenda não tem nada a ver com o espírito da imunidade, tem a ver com o trator. O deputado Arthur Lira cismou de mudar os conceitos da Câmara. Há um discurso comum entre Câmara e Senado e ontem explicitado na eleição do Davi Alcolumbre na Comissão de Constituição e Justiça, onde ele cobra que os deputados sejam mais, digamos assim, respeitosos. Eu me lembro, no Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, quando reclamado, olha, ministro, mesuras, e ele... Aqui se usou essa mesura para quê? Não foi para o povo. Esta mesura, este verniz é usado para proteger os pares. E aí veio o caso Daniel, né? Dias depois de confirmar a prisão de Daniel, vem aí essa proposta de aumentar as imunidades. Se houver o atendimento a esse texto desta nova imunidade, tira Daniel Silveira da cadeia, para se ter uma ideia. E aí o deputado pega esta obscura deputada Margarete Coelho, que é uma deputada conhecida aqui por perseguir jornalistas, e coloca nas mãos dela, ela era aliada do antigo presidente Rodrigo Maia e agora está atrás do novo presidente, e coloca esta PEC da impunidade para aumentar as imunidades parlamentares e dificultar a prisão de parlamentares. Acho que deve ter mesmo a imunidade por palavras e votos, e isso já está muito bem na Constituição, está lá muito claro, quaisquer aumentaram isso, quaisquer, né? Então não precisa mudar nada e esta pressa é de desconfiar. A própria Constituição de 88 colocou dificuldades para mudar a própria Constituição. É preciso 171 assinaturas de deputados para apresentar o projeto, para se ter uma ideia, e 27 senadores. Um deputado não pode apresentar uma emenda à Constituição. Tamanho o respeito que se colocou a esse processo. Apresentar, é preciso 171 assinaturas. E depois, para a votação, 308 votos favoráveis, 308 votos favoráveis. Então, para se ter uma ideia de como a Constituição respeitou a emenda à Constituição. E aí vem o presidente e coloca num dia uma emenda à Constituição aumentando os próprios poderes. É de se desconfiar e muito. Adriles, e aí, hein? É de se desconfiar? Pegaram um bode expiatório chamado Daniel Silveira, serviram a cabeça dele de bandeja para o Supremo Tribunal Federal, com 364 votos, absolutamente com uma prisão esdrúxula e arbitrária, para fazer a prerrogativa de estabelecer um voto narcísico para o próprio umbigo da Câmara, para eventualmente depois livrar o próprio deputado de uma prisão arbitrária e realmente injusta e promover a injustiça e a impunidade dos próprios. Ou seja, a gente já entregou a cabeça, depois você entrega para nós a cabeça novamente, a gente eventualmente vai ampliar a nossa impunidade, ou seja, se a gente for preso roubando dinheiro, então aí sim não pode ter prisão em flagrante. Prisão é por racismo, por terrorismo, continua a mesma coisa. O que continua a mesma coisa, a subjetividade obtusa da esdrúxula Lei de Segurança Nacional. Se você chamar um presidente da Suprema Corte de bobo, você não pode ser preso mais. Ou seja, fica tudo como dantes no quartel de Abrantes, apenas com um detalhe. Você amplia a impunidade, fizeram uma tempestade num copo d'água, o Supremo Tribunal Inquisitorial teve a sua vaidade referendada pela covardia do Legislativo, e agora o Legislativo, covarde e narcisista, quer ampliar a própria impunidade, a própria imoralidade, tomando como base o caso esdrúxulo da prisão do Daniel Silveira. Ou seja, a gente tem dois poderes, o Supremo Tribunal Inquisitorial e o Legislativo atuando em favor do próprio ego, da própria vaidade, do próprio narcisismo, Perfeito. votando celeremente
questões obtusas e ridículas, enquanto as grandes pautas da nação ficam exatamente varridas por debaixo do tapete. Joel, acho que dá para resumir, né? 250 mil mortes e o Congresso Nacional debatendo imunidade parlamentar. São as prioridades, né? O tempo em que isso aí tramitou para ser votado agora e aumentando o poder do Congresso frente ao Supremo. Há um conflito constitucional no Brasil. Esses dois estão sempre em conflito. A gente viu lá no passado, quando o Supremo quis caçar o Aécio Neves, né? E o Congresso peitou o Supremo e o Supremo baixou a cabeça. Agora, mais uma vez, o Supremo faz o que é visto como um ataque ao Congresso, prendendo um parlamentar. Nesse caso, o Congresso topou, porque de fato as ações do parlamentar estavam assim muito flagrantemente atacando, muito agressivas, eles sentiram que não tinha por que defender. Verdade seja dita também, o próprio Daniel Silveira não tem lá muitos amigos no Congresso, porque ele compra muita briga, já o Aécio é cheio de rabo preso aí com 1 milhão de pessoas. Agora, o Congresso vai de novo e tenta se fortalecer frente ao Supremo Tribunal Federal. O que isso significa na prática? Vai significar que, fora um outro caso que até chama a atenção da mídia, que a gente discute mais, a investigação e a prisão pelos crimes mais normais, como corrupção notória, isso vai ficar cada vez mais difícil no nosso país. Essa é a história que a gente precisa contar. E, infelizmente, o primeiro sacrificado nessa nova organização das forças políticas, que tem governo federal aliado a Centrão, aliado a uma ala do Supremo mais, chamemos assim, garantista, a primeira vítima dessa aliança toda é o combate à corrupção no Brasil. A gente estava falando ontem de até prisão, quem sabe, de Sérgio Moro e Dallagnol, para ver o quanto a gente caminhou. Perfeito. Agora, prisão de políticos corruptos, eu acho que a gente vai ver cada vez menos disso. Adriles, um tweet. Joel, você fala muito bem quando diz da tensão permanente necessária entre os poderes, a fiscalização um do outro. Mas o que a gente está vendo, infelizmente, é um conluio subliminar. Não foi por convicção moral que 364 pessoas do Congresso votaram a favor da prisão ilegal e arbitrária e atropelando o judiciamento do Daniel Silveira, mas exatamente para estabelecer mais poderes para eles depois da prisão em glória. Ou seja, vão soltar o Daniel Silveira até justamente, mas vão aumentar a impunidade e diminuir o combate da corrupção. Isso tudo feito em cima do próprio narcisismo, que foi feito em cima do narcisismo do Supremo Tribunal Federal, que atropela o devido processo legal também. Dois poderes esdrúxulos. Quer falar? Acho que é isso, mas é importante também notar, não estamos discordando tanto nesse ponto, é importante também notar qual que é a função, a meu ver, do presidente da República com relação a isso. É colocar no Supremo ministros comprometidos com o combate à corrupção. Isso, infelizmente, não aconteceu na primeira nomeação. Perfeito, Zé.